Não mexi em mais nada, prometo. Eu botava o telefone para carregar no computador, não sei se não foi ele que puxou. Não, tranquilo, isso também sempre tem que ter emoção. De informática que tem que acontecer, né? Tá esgotado, então. Bom, gente, bom dia. Obrigada pela presença de todos. Queria, a gente está aqui para a defesa da... Melhor ler ali. Para a defesa da aluna Daniele Souza, com o trabalho Os Terreiros nos Abrem Caminhos, reflexões sobre patrimônio cultural e cidadania a partir das religiões afro-brasileiras em Florianópolis, Santa Catarina. Queria agradecer muito a disponibilidade da banca, do Daniel e do Gabriel por estarem aqui com a gente, comentar e avaliar o trabalho da Dani. Agradecer muito a Regina pela supervisão, pela parceria e por estar aqui com a gente. Agradecer os colegas tanto os colegas de Santa Catarina quanto os colegas de Brasília e agradecer aos colegas do Rio que estão aqui com a gente. Tá bom? Então, o ritual tem regras, todo ritual, Então, a gente vai começar com a apresentação sintética da aluna, no máximo 30 minutos, mais 20 minutos, 30 minutos. Vai dar tempo. Depois o professor Gabriel da UERJ fala, depois o Daniel, nosso colega aqui do mestrado. E aí a gente pode ver se a Daniele responde a cada um ou no final responde os questionamentos dos dois. Tá? E depois a Regina vai falar um pouco das práticas da Dani na superintendência. Tá bom? Foi ótimo. Então, obrigada, pessoal. Então, vamos lá, Dani. Pode ir? Obrigada. Bom, primeiramente, obrigada pela presença de todos vocês aqui. E como a Josi já introduziu, o título da minha dissertação é Os Terreiros nos Abrem Caminhos, reflexões sobre patrimônio cultural e cidadania a partir de religiões afro-brasileiras em Florianópolis, Santa Catarina. Ela foi feita no âmbito das minhas práticas supervisionadas no mestrado. Eu sou da turma de 2016, E vou iniciando a apresentação um pouco. Vou tentar contextualizar um pouco para as pessoas que não leram, assim, o trabalho, também. E, bom, essa foto, eu escolhi começar por ela porque ela coloca um pouco, ela contextualiza um pouco o momento em que eu iniciei a minha pesquisa, assim, e um pouco do clima de agitação política que permeou toda a minha trajetória no mestrado, assim, E como isso influenciou na minha relação com essas comunidades de terreiro que eu pude dialogar, nessa trajetória. Essa foto eu tirei em maio de 2000, não sei se foi maio, Regina pode me dizer depois qual foi o mês certo, mas foi no primeiro semestre, quando o Michel Temer, 2016, quando o Michel Temer era o presidente interino do país, e estava rolando a exclusão do Ministério da Cultura, e várias ocupações no país inteiro, e esse foi o dia em que eu cheguei em Florianópolis pela primeira vez e fui fazer a prova e a entrevista para a seleção no mestrado. E aí isso dá um pouco o tom da minha entrada, assim, nesse universo, e uma coisa que permeou e que vai aparecer em diversos momentos da minha dissertação, assim, Então, depois de ter passado no processo seletivo, ter iniciado, eu botei essa foto, porque eu tirei, foi no meu primeiro dia no IFAM, em que a Regina chegou com uma caixa de papelão e falou assim, olha, é esse aqui o material que a gente tem. E aí, pra mim foi muito simbólico, assim, era uma pilha de processos e escrito ali, terreiros em cima, Esses processos são referentes a 2 terreiros, são 2 processos administrativos de 2 terreiros que, no primeiro semestre de 2010, entraram com pedido de patrimonialização no IFAM, E daí eu fui tentar me contextualizar dentro desse universo afro-religioso em Santa Catarina, E pesquisar também sobre a historiografia sobre a presença negra no sul do Brasil, sobre a escravidão, enfim, e o que eu pude observar
é que havia muito pouca produção de conhecimento, assim, sobre religiões afro-brasileiras, especificamente em Santa Catarina. O único material de referência que a gente tinha era uma dissertação de doutorado defendida em 2001, e depois disso alguns TCCs, assim, mas ainda muito pouco representado, assim, né? E aí, eu comecei, a partir disso, a desenvolver algumas questões, assim, para tentar lidar com as inquietações da pesquisa e de que forma, como solucionar, não solucionar, mas buscar refletir sobre esses processos e o encaminhamento deles dentro do IPHAN. Qual era o lugar desses terreiros em Santa Catarina dentro do rol de bens patrimonializados pelo IPHAN, assim, né? E daí, uma das questões que eu me propus, das questões que nortearam a pesquisa foi: quais os fluidos de comunicação entre os grupos sociais, como os povos de terreiro da Grande Florianópolis e o IPHAN? Quais as potencialidades dessas relações? Quais são as dinâmicas históricas e culturais que atravessam essas relações? Quais as demandas desses grupos? E o interesse da minha pesquisa, ele estava em pensar a forma como os terreiros se apresentam diante da sociedade a partir de suas demandas e como se constroem aproximações e distanciamentos em relação às políticas públicas de patrimônio. Os métodos da minha pesquisa, eles foram sendo construídos a partir da minha própria inserção no diálogo com essas comunidades, porque na semana em que eu cheguei, coincidiu com a semana em que começou o mapeamento dos terreiros lá em Florianópolis. Então, já desde o início, eu pude ser inserida nesse projeto e visitar diversos terreiros de denominações religiosas diferentes. E depois, a gente foi apresentar, antes de se iniciar essa parte de campo, de ir nos terreiros, a gente foi apresentar o projeto representantes da UFSC e do IPHAN, que a UFSC era quem estava executando, né, esse acordo do projeto de mapeamento, representante da UFSC, do IPHAN e eu junto, a gente foi apresentar esse projeto para o Fórum das Religiões de Matriz Africana de Florianópolis e região. E então, a partir daí, o Fórum é esse coletivo que reúne pessoas de tantas denominações religiosas quantas forem possíveis, assim, né? E aí eu comecei a acompanhar as reuniões mensais do fórum. Então eu fiquei por 3 anos indo todos os meses e participando das atividades que eles propunham ou que eles ajudavam a compor, assim, né? Então, desde o início da minha pesquisa, eu senti que o que deu o tom dela e a forma como eu senti que eu podia contribuir para a visibilidade das religiões afro-brasileiras em Santa Catarina era tratar delas não analisando só, escolhendo uma determinada vertente, assim, por exemplo, esses processos são de 2 terreiros de candomblé, um de candomblé queto e um de candomblé Angola. Mas depois, participando dos processos do mapeamento, a gente viu que tinha uma diversidade imensa. Depois eu vou falar mais sobre isso. Então eu vi que a riqueza que eu podia ajudar a propor nessa pesquisa era tratar justamente pelo viés da diversidade, né, dos terreiros e como essa diversidade pode dialogar com as políticas de patrimônio do IPHAN. Então, inicialmente a minha ideia era analisar os dados brutos desse mapeamento, mas eu não tive acesso por determinadas questões, assim, que também tem a ver com essa agitação toda política, assim, eu não pude ter acesso ao material bruto desse mapeamento, que foi o que fez com que eu alterasse o rumo da minha pesquisa já na metade dela, assim, porque aí eu passei a tratar a minha dissertação a partir dos dados que eu tinha, que era a presença junto do fórum e desse movimento social de terreiros, né? E foi então que começaram a surgir esses questionamentos, assim, para mim, sobre a cidadania também, que é o que eu fui acabar tratando durante a dissertação. Então, para percorrer esse caminho, eu dividi a dissertação, o trabalho final ficou dividido em 3 capítulos, né? E aí o primeiro capítulo é onde eu contextualizo um pouco a pesquisa e exponho os autores que me ajudam a fundamentar o meu referencial teórico, né? Com quem eu vou dialogar mais fortemente durante toda a dissertação, assim. Um autor que foi muito importante para mim foi o Paulo Garcês Marins, que inclusive deu uma aula com a gente no PEP, né?
porque ele fala sobre a questão das territorialidades restritivas e associativas na patrimonialização de terreiros pelo IPHAN, assim, né, que restringem essa patrimonialização aos terreiros do Nordeste, até o momento, né, no Nordeste, o Candomblé como Jejinagô como a maior parte das casas que são patrimonializadas, né, e em contraposição a isso, no sul do Brasil, ele também fala dessas territorialidades, mas mostrando que o sul do Brasil aparece nessas representações como um lugar branco, europeu, né? E aí eu comecei a pensar também, outros autores também foram a Ilka Boaventura Leite e Paulino Cardoso, que falam também sobre sobre a historiografia, que até a década de 80 tratava a escravidão em Santa Catarina como sendo mais amena do que em outras regiões do país, como o Nordeste, por ter sido de menor expressão numérica, assim, e as consequências que isso tem depois, essa produção de conhecimento nas políticas públicas de patrimônio e na forma como essas comunidades vão acessar essas políticas, assim, né? A Ilka, ela fala especificamente como isso pode afetar a aproximação das pessoas com a mobilização, por exemplo, do movimento negro. E aí eu tentei alargar isso um pouco e pensar como isso pode, essa falta de representatividade pode afetar também no acesso dessas comunidades às políticas de patrimônio. Aí pensei também, falo sobre os lugares de cidadania, né, que falado pela Djamila Ribeiro, né, que são influenciados por distinções de classe, raça e gênero. E um conceito que foi central na minha pesquisa foi a cidadania patrimonial, que é do Lima Filho, em que ele fala que o conceito de cidadania patrimonial diz respeito à elasticidade das ações de indivíduos ou grupos em se aproximar ou distanciar, em adesão ou rejeição às políticas de patrimônio. E que o espaço entre esses grupos sociais e as ações que os aproximam ou distanciam das políticas de patrimônio é preenchido pelo que ele chama da noção de modulação, que responde às biografias desses indivíduos ou desses grupos sociais, que aí eu dialogo um pouco com essa questão que a Djamila Ribeiro fala também dos lugares de cidadania, que são acessados de maneira diferente dependendo do lugar que você ocupa, né, a partir de distinções de classe, raça, gênero e identificações. E aí eu falo um pouco também dessa noção da diversidade no artigo 216 da Constituição, que fala sobre a composição do patrimônio cultural brasileiro e que diz que a partir da contribuição dos diferentes grupos formadores da sociedade. Então, se a gente está falando dos diferentes grupos, está pressuposta essa ideia da diversidade, e aí eu escolhi tratar isso a partir da perspectiva do conflito, a partir do Zimmel, né? Onde o conflito é uma parte constitutiva e construtiva das relações sociais, né? E falo também sobre a cultura como direito, né, como uma forma de agenciar políticas e recursos públicos pelos atores da diversidade. E vou passar para cá ali. São com esses autores que eu vou dialogar bastante durante a dissertação, assim, incluindo outros também, mas que 20 minutos não vai dar tempo. O capítulo 2. Patrimônio e religiões afro-brasileiras, né? Que aí eu tento contextualizar que da mesma forma que o IPHAN produz conhecimento, ele também não está deslocado da sociedade, né? E bebe também nas narrativas disciplinares e nessa produção de conhecimento que já está ali, né? Como eu falei da historiografia e enfim. E aí fala um pouco sobre essas políticas de igualdade racial, para falar um pouco como o IPHAN acabou se inserindo nelas, assim, e trago o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, de 2013 a 2015, em que o IPHAN é um plano de políticas intersetoriais, né, que foi formado por diversos ministérios diferentes, se não me engano, 11 ministérios, né, e o IPHAN se insere neles em compromissos assim, tombar 4 terreiros até data X, finalizar os mapeamentos do Rio de Janeiro, de Brasília e de Santa Catarina,
né, de Florianópolis, que foi o que acabou onde eu me inseri. Para além disso, o IFAM também, eu falo um pouco sobre essa questão do alargamento, assim, dessa noção do que é patrimônio, né, que foi, por exemplo, com os grupos de trabalho, o GT Quilombos, que é grupo de trabalho de quilombos do IFAM, o GTIT também, que produziu conteúdo com lideranças, acho que mais de 13 lideranças de diferentes tradições, assim, para além dos candomblés, né, patrimonializados já, então uma noção de diversidade maior. O GTMAF também, agora mais recentemente, e falo das portarias 188 e 194, que falam sobre gestão integrada, mobilização e participação social, produção de conhecimento nas superintendências de cada estado, para fornecer informação ao estado sobre essas comunidades também. Mas aí eu pego um pouco uma parte dessa, por mais que haja, na minha reflexão, né, por mais que haja esse alargamento na noção daquilo que é patrimônio, ainda assim, na portaria 194, eles falam sobre, um dos trechos da portaria diz, né, que para que um bem seja tombado, um bem de comunidades tradicionais de matriz africana, que ele tenha relevância suficiente para que seja considerado patrimônio nacional. Assim deve-se levar em conta, diz a portaria, né, que o reconhecimento tem caráter seletivo. E aí, nem tudo que tem valor cultural tem valor patrimonial, e que dentre esses critérios devem ser considerados a antiguidade, a continuidade histórica, a matricialidade e a representatividade dela dentro da tradição em que se insere. E aí, quando a gente olha esses critérios que estão ali nessa portaria e olho para o material que eu tinha empírico das religiões afro-brasileiras em Florianópolis, elas fogem completamente disso, assim, porque os terreiros mais antigos são da década de 50, diferente dos terreiros que são tombados pelo IFAM, que tem mais de 100 anos, assim, né? E eles não se localizam no Nordeste, como até o momento se localizam todos os terreiros tombados. Eles não têm no candomblé a centralidade das suas práticas, assim, né? E que soma-se a isso soma-se a essas especificidades as narrativas regionais e nacionais em torno da região sul que eclipsam a presença negra em detrimento da presença europeia na sua trajetória de ocupação. Outro trecho da portaria fala sobre as esferas de poder, sobre a patrimonialização em outras esferas de poder. Então, se um bem ele pode ter relevância para a comunidade nacional, regional ou local, e em função da abrangência desse valor cultural, ele pode ser indicado que ele seja patrimonializado em instâncias, ao invés de ser pelo IFAM, por instâncias estaduais ou municipais de patrimônio. E aí, a reflexão que eu fiz é que, por mais que seja muito importante essa proteção nessas instâncias, porque por mais que um bem possua essa relevância nacional, no nível do local que ele se reproduz cotidianamente, se o Estado tem esse poder de seleção, o que ele tem selecionado? Né? É um pouco o questionamento que eu trago. Que eu trago baseado no Piano e no Lima Filho também, né? Se o Estado tem poder de seleção, o que ele tem selecionado? Quando o Estado, através da figura do governo federal, patrimonializa uma manifestação cultural, ele constrói discursos relacionados à identidade nacional e representatividade, podendo reforçar, ressignificar ou transformar representações sociais no processo de auxiliar a escrever a história oficial e institucionalizada, né? E, enfim, agora é um pouco o ouro da pesquisa, assim, né? Que são os resultados desse mapeamento que eu pude participar e que é quando eu trago um pouco essa ideia da diversidade para pensar como fazer esse diálogo, assim, com aquilo que se tem até o momento no IFAM, né? Esse primeiro são... Uma das perguntas que a gente fazia nas casas era do título, né, dos terreiros ali, né, designação das casas religiosas. Aí tinham esses 37 denominações diferentes, né, mas o mais interessante
vou passar depois, posso falar mais sobre isso, mas o mais interessante é essa tabela, que quando a gente perguntava para as pessoas, assim, para as lideranças religiosas, esse mapeamento, a gente contactou 227 casas em Florianópolis e nos 3 municípios vizinhos. E só que por diferentes razões, assim, ou por indisponibilidade de participar, ou mesmo por não querer participar, foram, no fim, mapeadas 210 casas, em que as lideranças foram visitadas e foram entrevistadas. Uma das perguntas do mapeamento era: qual você diria que é o nome da sua religião para uma pessoa que não faz parte dela, se ela te perguntasse? E aí a gente chegou a 70 denominações religiosas diferentes. Só de Umbanda tem 34 tipos. E denominações diferentes, assim. Então, é uma forma de mostrar visualmente como a questão da diversidade mesmo, né? E como é complexo e como lidar com isso escapando de uma perspectiva purista, assim mesmo, né? Como de produção do conhecimento que foi feito sobre as religiões afro-brasileiras ao longo do tempo, assim. Aquilo que eu falei sobre o período de fundação das casas, né, em relação aos terreiros de São Tomás e Ifã, quando a gente olha os terreiros de Florianópolis, eles são, ali, o período de fundação, década de 50 foram os primeiros que foram patrimonializados, que foram fundados, assim, né, em Florianópolis, então escapam bastante. E aí a gente vê também um número progressivo de casas, assim, aumentando, né, porque, olha, ali em 30 anos, né, 1950 a 80, 17 casas, mas em 10 anos, de 2000 a 2010, 74, de 2011 a 2016, 50, né, então é uma diversidade muito grande, né, e, bom, voltando aqui, aí agora no capítulo 3, né, em busca de outras geografias de saberes, eu falo um pouco sobre o fórum, a minha experiência junto do Fórum das Religiões de Matriz Africana de Florianópolis e região, pensando o fórum como uma aparição pública. O Van de Poort, ele é um autor que eu também dialoguei, ele fala sobre a aparição pública do candomblé em Salvador, e aí eu fui pensar sobre, trazer um pouco a ideia dele, mas pensando a aparição pública das religiões afro-brasileiras em Florianópolis, ela se deu muito, não na minha pesquisa, a partir do Fórum das Religiões de Matriz Africana, né, que funciona como um agente articulador entre os terreiros e a sociedade e os terreiros e o Estado. Ele vai em audiências públicas, ele promove encontros, ele dialoga com outros movimentos sociais, de outras minorias sociais, como o movimento de mulheres, de população de rua, LGBTQI+, da população indígena. Mas mesmo que ele se aproxime e se insira nesses outros movimentos, ele agrega esses movimentos de sentido, compartilhando a partir das suas próprias referências, assim, né? E aí o Fórum também faz mobilizações, outra forma de mobilizar os terreiros para se aproximarem daquilo que tem sido produzido pelo Estado sobre eles, fazer reuniões descentralizadas. Foram 3. Bastante reuniões descentralizadas, em que eles fazem essas reuniões mensais num local específico no centro de Florianópolis, mas como a locomoção na ilha, ela às vezes o transporte público, ele é um pouco deficitário, assim, e eles vão até as comunidades, assim, eles vão até um bairro, eles têm uma capilaridade muito grande, por mais que sejam um grupo muito flutuante, assim, né, os membros na presença nas reuniões, mas eles são enraizados, assim, conhecem todo mundo e são muito mobilizados, assim. Então eles fazem essas reuniões descentralizadas para falar com as pessoas. Eles produziram uma cartilha também, em que eles falam, eles deixam bem explícito: se você quiser jogar esse jogo do Estado e se conseguir um alvará de funcionamento, para você funcionar diante da lei, a cartilha é essa aqui, é isso aqui que eles estão pedindo. Eles, enfim,
diversas formas de engajamento e mobilização, né, dos terreiros a partir do fórum. Daí eu trouxe, esse slide aqui mostra algumas das atividades, pouquíssimas, assim, que eu botei, mas que é imensa, na verdade. Ali eles estão numa audiência pública, na primeira imagem, na Câmara dos Vereadores ali, e todos os espaços que eles vão, eles orientam as pessoas. A gente tem que ir de branco, a gente tem que mostrar que a gente é de terreiro, a gente tem que mostrar que ali está presente outra lógica, assim, né? E isso é bastante interessante, assim, que foi uma das coisas que eu refleti também. Aí, ali, na segunda imagem em cima, é uma das reuniões, né, mensais. Aqui embaixo eles estão no Ministério Público Federal também, falando sobre... Foi uma das primeiras semanas, acho que na primeira semana que eu cheguei em Florianópolis. Aqui nessa quarta imagem eles estão numa das apresentações para a comunidade de terreiros sobre o projeto do mapeamento, para dar segurança a essas comunidades também da visita que a universidade ia fazer dos pesquisadores nesses terreiros, né, para dar legitimidade para o processo também. E outra coisa que eu falo no capítulo 3 também, eu trago uma atividade que foi a última atividade que eu fiz na superintendência, nas minhas práticas supervisionadas, que foi esse mini curso chamado Refletir e Ecoar, Patrimônio Cultural e Religiões Afro-Brasileiras, que quando eu conversava com as pessoas, eu sentia nelas, e elas me relatavam isso também, né, dessa necessidade de qualificação do conhecimento dos servidores e do corpo técnico do Estado para aquilo que elas queriam dizer, assim, para que elas não ficassem precisando fazer traduções o tempo inteiro, para que as pessoas conseguissem acessar o universo delas, assim, né? Então, o minicurso foi uma forma, junto com o fórum, eles desenvolveram junto com a gente em várias reuniões as temáticas que seriam abordadas, assim, e era uma tentativa de qualificação do conhecimento dos servidores e do público interessado a partir da busca por uma nova referência de saberes e experiências, né? Aí aqui eu coloquei uma das falas, que foi escrita, né, porque a gente tinha umas fichas escritas na dinâmica desse minicurso. Aí tinha uma pergunta que a gente fazia, que era assim, o que o Estado ou órgão ou pessoas exteriores a mim podem fazer para minimizar ou acabar com o racismo religioso. E aí, essa foi uma das respostas que eu trouxe, que eu achei bastante representativa de todo esse processo, né? Quem falou foi a Raquel, que ela é membro do Fórum das Religiões de Matriz Africana. Ela diz, né, que os órgãos públicos preparem seus agentes para o atendimento da população de terreiro, dos povos e comunidades tradicionais, que existam setores específicos formados, compostos também por nós nesses órgãos, que os detentores do poder nos queiram dentro, nos queiram junto, para nos conhecer, compreender e respeitar. Bom, a partir disso, nas minhas considerações finais, assim, reflexões a partir das questões que eu havia me proposto, que nortearam a minha pesquisa, eu pensei que esses ruídos de comunicação entre os terreiros de Santa Catarina e o IFAM, algumas das formas da gente tentar superar isso era de gerar e ampliar os espaços de escuta, né? E que essa busca por autenticidade e origem, assim, essa ligação com o componente africano das religiões afro-brasileiras, né? Que está muito presente na própria patrimonialização dos terreiros no IFAM, essa busca por autenticidade para os de dentro, para os membros das religiões afro-brasileiras, ainda mais num estado como Santa Catarina, enfim, mas também a gente pode, acho que talvez a gente possa alargar isso um pouco mais, para as pessoas de dentro, ela funciona como régua e compasso, porque ela impede o embranquecimento dessas práticas, né? Mas, para os de fora, e aí somos nós, ela pode funcionar como uma exotização, como uma simplificação, como essa territorialização
essas territorialidades restritivas e associativas que o Garcês fala, né, e que ficaram ecoando na minha cabeça por muito tempo, assim, né? E que os ruídos de comunicação, eles também estão relacionados a esses marcadores sociais que reproduzem narrativas patrimoniais que ainda têm dificuldade em considerar a experiência negra no sul do Brasil e suas decorrentes manifestações culturais, tanto em suas especificidades, quanto na sua conexão com a própria presença afro-brasileira no Brasil como um todo. Assim. E, bom, surgiram algumas coisas e vou finalizar com a imagem que era o pano de fundo dessa minha apresentação, mas que também foi o pano de fundo da minha inquietação, a dissertação inteira, né? É uma obra que chama As Gentes, né? Uma colagem da uma artista de São Paulo, Rosana Paulino, de um livro-obra dela, assim, que ela fez, que chama História Natural, e que é de 2016, assim, do ano em que eu entrei no mestrado também, que então foi meu companheiro, que acho que, bom, diz bastante do clima da coisa, assim. E é isso. É isso.